capítulo 3. O pregador começa a falar sobre tempo para cada coisa. E ele vem citando algumas questões relacionadas às coisas que nós fazemos e nos chamando a atenção para o tempo que há para cada coisa debaixo do sol. E ele diz que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de matar, tempo de arrancar, tempo de colher, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, de rir. E ele vem fazendo essas colocações, e lá na frente ele diz no versículo 15 o seguinte: Eclesiastes capítulo 3, versículo 15, ele diz: o que é já foi, e o que há de ser também já foi. Renovar-se, porque Deus fará renovar-se o que se passou. Eu vou repetir: o que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Eu venho observando algumas coisas que Deus faz, que realmente nos surpreende, porque depois de um determinado tempo de existência aqui na Terra, a gente começa a ter os pensamentos assim, um pouco mais elaborados. A maturidade, ela começa a nos fazer ver algumas coisas que antes a gente não conseguia ver. O tempo faz com que a gente consiga enxergar determinadas coisas, e é lógico que isso que eu vou falar não é nenhuma nossa, que mente para elaborar uma coisa dessa, não, nada disso. Mas só que às vezes a gente não pensa, a gente acha que Deus ou tem um certo comprometimento com a gente, e por causa disso Ele nos trata como crianças mimadas. Deus, Ele não tem que fazer isso. Deus, Ele não tem obrigação de fazer isso. Deus, Ele nos deu condições de definirmos e decidirmos o que nós queremos na nossa própria vida. Ele nos deu condições e direitos de decidirmos isso. Mas a questão é que quando nós resolvemos decidir pelo lado errado, aí Deus vem e conserta as coisas. O pastor Wilson citou aqui a respeito de esse projeto de Deus para o ser humano. Quando Deus formou o homem, Ele já tinha um plano da salvação do homem. Caramba, mas Deus fez o homem para pecar? Não. Deus fez o homem para viver eternamente com Ele, para decidir por vontade própria viver eternamente com Ele. Deu a Ele condições de não pecar, mas também permitiu que ele pudesse decidir pecar. Então Deus tinha já o seu plano elaborado. Aí o homem vem, peca, o homem desobedece a Deus, o homem abre mão dos projetos de Deus, de toda aquela maravilha que a Bíblia não consegue exemplificar, não consegue nos fazer vislumbrar o que era o Éden, mas com um pouquinho assim de força de vontade a gente consegue imaginar que era um lugar tremendo, um lugar maravilhoso, um lugar onde a paz, a alegria, aonde essa comunhão com Deus, essa comunhão com tudo que Deus criou, esse relacionamento do homem com a sua esposa, do homem com os animais, do homem com a natureza, do homem com a divindade e os seres celestiais.
Queridos, deve ter sido um tempo fantástico, mas o homem abriu mão disso. O homem decidiu por conta própria não querer mais isso para a sua vida. E aí é que vem essa questão: por que será que Deus age dessa forma conosco? Por que será que Deus tem tanto interesse no ser humano? Por que será que Deus tem tanto amor por essa geração, ou por essa criação, por essa criatura que decide desobedecê-lo, desonrá-lo, desprezá-lo? E agora eu não estou falando apenas do Éden, porque o homem pecou, ficou destituído da glória de Deus, mas Deus ali deu a solução, porque já tinha um projeto, mas Ele continua fazendo isso, Ele continua mudando a nossa história, Ele continua olhando para nós, pecadores, homens maus, pensamentos ruins, mentes pervertidas, olhares pervertidos, e continua nos buscando, continua nos resgatando, nos dando oportunidades. A vida, como eu disse há pouco, ela é feita de ciclos. A vida natural, ela é feita de ciclos. Nascemos, vivemos a nossa infância, adolescência, juventude, idade adulta, meia-idade, a velhice. E em cada uma dessas mudanças de fase, em cada uma dessas fases, nós fazemos ou passamos por esses ciclos, por esses recomeços, por essas renovações. Cada vez que nós mudamos uma dessas fases, ou quando nós percebemos que estamos mudando de fase, de vida, nós fazemos novos planos, elaboramos coisas para a nossa existência. E, como eu disse no início desse culto, cada época, como por exemplo o final de ano, como por exemplo a nossa data de aniversário, como por exemplo a nossa formatura, o nosso casamento, são momentos em que nós redefinimos, reestudamos, nos reinventamos e procuramos mudanças na nossa vida. A questão é que quando nós fazemos qualquer uma dessas coisas e nós não incluímos Deus, não temos Deus em nossos projetos, elaboramos planos que não contêm aquilo que Deus tem nos ensinado, aí nós começamos a falhar nos nossos projetos, aí nós começamos a falhar nos nossos recomeços, aí nós começamos a precisar de novos recomeços, de novas datas, de novas obrigações, de novas situações que nos permitam recomeçar. Mas quando eu lia essa semana um trecho da palavra de Deus, eu atentei para um pequeno detalhe. O texto que nós lemos aqui na abertura do nosso culto, de Ezequiel, capítulo 47, que fala a respeito desse rio, dessas águas profundas, desse rio de Deus, desse rio que cura. Eu prestei atenção num pequeno detalhe que me chamou a atenção, porque depois de que aquele anjo que vinha com um cordel medindo os 1000 côvados para que ele entrasse nas águas do rio, e a cada fase, a primeira onde ele molhava os seus calcanhares, depois os seus joelhos, depois os seus lombos, e depois ele encontra um rio profundo, e ele não entra
porque o texto não deixa claro. O que ele diz é o seguinte: e aí, o homem que tinha um cordel de medir nas suas mãos, me trouxe de volta à margem do rio. E foi nessa frase que eu parei para pensar um pouquinho, porque o profeta estava tendo experiências tremendas, ele estava experimentando coisas tremendas, ele estava experimentando o rio de Deus. E quando ele chega num determinado ponto, que era a hora dele mergulhar em águas profundas, ele é trazido de volta à margem. E da margem ele começa a contemplar e perceber que havia algumas coisas muito interessantes. E olhando para esse texto, eu comecei a pensar sobre essas oportunidades que Deus nos dá sempre. Essas oportunidades que Deus nos permite na nossa vida espiritual recomeçarmos. Ele nos permite voltar atrás, olhar e observar o que nós perdemos, o que nós abrimos mão, o que nós poderíamos ter ganho, o que nós poderíamos ter conquistado. Então, queridos, se nós queremos recomeços, se nós queremos recomeçar a nossa história, se nós queremos reescrever a nossa história, nós precisamos nos voltar para os projetos de Deus. Quarta-feira, estava ali no núcleo, no São Jorge, ministrando para a igreja, e eu comecei a falar algumas coisas a respeito do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele nos escreveu tantas coisas tremendas, ele nos escreveu de forma tão contundente, ele montou um programa de existência espiritual para nós, ele montou um sistema de ser crente, um projeto de como ser crente, ele mostrou como é possível servir a Deus em qualquer circunstância. Mas quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, a gente parece que começa a imaginar que enquanto ele escrevia aquilo, ele estava rodeado de anjos cantando e fazendo coro celestial. A gente começa a imaginar que ele estava no meio de um concílio de crentes, envolvido com canções, com músicas, com glórias a Deus. Nós imaginamos que enquanto ele estava fazendo aquelas coisas, ele estava vivendo num nível completamente distinto dessa terra. Mas não foi isso não. O apóstolo Paulo talvez tenha escrito a maioria das suas cartas debaixo de sofrimento, de agonia, de perseguições, de privações. Ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele sofreu naufrágios, ele passou por cadeias, ele foi jogado de um lado para o outro, na mão dos governantes, na mão dos religiosos, na mão dos reis, e ninguém queria julgar o caso dele. E enquanto tudo isso acontecia, ele escrevia, ele pregava, ele ensinava, e ele mostrava que na adversidade era possível viver Deus. Ele mostrava que na adversidade era possível confiar em Deus. Porque quando estamos cantando canções lindas como as que nós cantamos aqui, entramos num clima espiritual tão gostoso, tão agradável. E nesse momento das canções, ou nesse momento de grandes pregações, de grandes orações, de grande festa, nós temos a sensação de que os milagres podem acontecer, de que a nossa fé foi exaltada, que ela foi elevada, de que podemos experimentar os milagres de Deus. E é verdade, a palavra de Deus diz que Ele habita no meio dos louvores do seu povo, não tem mentira nenhuma nisso não. Mas o interessante é nós entendermos que no nosso dia a dia
no nosso cotidiano, nos nossos afazeres, no nosso trabalho, nas perseguições, nas adversidades, na hora das charlotas, na hora que o dinheiro está faltando, na hora que tem um filho enfermo em casa, na hora que a esposa está passando por alguns problemas, ou na hora que o marido está passando por aflições. Nessa hora, queridos, é que é a hora de experimentarmos a fé. Essa é a hora de experimentarmos as mudanças. Essa é a hora de nós voltarmos para as margens e olharmos para aquele rio caudaloso, aquele rio que cura, aquele rio que tem bênçãos, aquele rio que tem águas profundas, aquele rio no qual nós podemos submergir, naquele rio no qual nós podemos entrar e experimentar as grandezas de Deus. A questão e a pergunta que às vezes eu faço para mim mesmo e deixo para você nessa noite é: como fazer para colocar em prática, na hora da adversidade, isso que a palavra de Deus nos ensina? Pergunto eu: será que eu preciso ir em busca de um profeta, ajoelhar-me diante dele e esperar que ele comece a falar em línguas, que ele coloque a mão na minha cabeça e que comece a profetizar, para que então eu possa ver alguma coisa acontecer? Mas parece que essa é a expectativa da maioria de nós cristãos, esperarmos que no próximo culto, talvez no domingo que vem, eu possa buscar do Senhor, no momento em que a igreja estiver em alvoroço espiritual, buscar alguma coisa para a minha vida. A questão é que, enquanto nós não compreendermos que nós precisamos viver das nossas próprias experiências espirituais, que nós precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus, que nós precisamos entrar por esse rio, experimentando cada uma dessas fases. Enquanto nós não compreendermos isso, nós não conseguiremos ser crentes fortes, vitoriosos e poderosos na palavra do Senhor. Esse texto que nós lemos no começo é um texto muito usado pelos pregadores. Já ouvimos várias mensagens desse texto, muitas e muitas mensagens que fazem alusão a essas águas. Mas a questão é que quando nós ao ouvirmos essas mensagens, a nossa impressão é que isso é para determinadas pessoas, que isso está num nível um pouco acima do nosso nível espiritual. E por causa disso, às vezes nós precisamos ouvir essa mensagem várias e várias vezes, até que podemos conseguir entrar um pouquinho nessas águas. Mas nessa noite, queridos, eu gostaria de chamar você a observar duas coisas importantes. A primeira é que você precisa sim, é que nós precisamos sim entrar nessas águas. Não tem como sermos cristãos, não tem como vencermos as nossas batalhas se nós não começarmos a trilhar pela fé nesse caminho das águas. O texto fala a respeito de um tempo ou de uma medição que o anjo do Senhor faz, que aquele homem com o cordel de medir faz, e isso nos faz entender que há ali uma caminhada, porque enquanto ele media, o profeta caminhava com ele, seguia com ele por aquelas águas. É um tempo de alimentarmos a nossa fé, é um tempo em que nós estamos nos preparando, porque quando nós queremos aprender alguma coisa no reino de Deus, nós precisamos começar lá de trás. O apóstolo Paulo fala sobre esse leitinho,
que o novo convertido precisa, desse alimento leve. Mas ele diz que, como cristãos, nós precisamos buscar a varonilidade perfeita, a condição, a estatura de varão perfeito, e para isso nós precisamos de alimentos sólidos. Então, se nós entramos por essas águas, caminhamos com o Senhor por essas águas, enquanto Ele está medindo, nós estamos entrando, estamos caminhando, estamos alimentando a nossa fé, estamos nos preparando e experimentamos as águas nos nossos arteiros, no nosso tornozelo. Isso, querido, significa você sair do mundo natural e entrar no mundo espiritual. Isso significa que você está abrindo mão de um mundo natural e conhecendo uma dimensão do Espírito, uma dimensão nova, e ali coisas acontecem. Eu não sei se você já experimentou caminhar na praia, e muitas vezes quando nós estamos caminhando na areia da praia, o calor é tanto que nós resolvemos colocar o nosso pé na água e começamos a caminhar pela beiradinha da água, molhando os nossos pés. Alguma coisa muda, os nossos pés são refrescados, há uma sensação de alívio, porque estávamos pisando em areias quentes, há uma sensação de liberdade, mas alguma coisa diferente começa a acontecer, porque agora você não está mais na liberdade de caminhar solto, você está caminhando dentro das águas. E a palavra de Deus diz nesse texto que mais uma vez aquele homem faz nova medição, e no final daquela medição agora as águas estão nos joelhos, ou seja, alguma coisa nova aconteceu, porque a liberdade de caminhar com os tornozelos dentro da água mudou. Essa liberdade agora passou a ter um pouquinho mais de dificuldade. O que isso pode representar para a nossa vida espiritual? Eu não estou falando de dificuldade, eu estou falando de envolvimento. Porque quando nós caminhamos com águas pelo joelho, a dificuldade de caminhar, sim, ela é grande, ela é maior, mas isso significa que eu estou tendo um envolvimento maior com essas águas. E no nosso âmbito espiritual, no que esse texto está nos trazendo, esse envolvimento com Deus, esse envolvimento nessas águas, ela traz um maior comprometimento. E ele continua medindo, e ele continua indo à frente, e agora as águas já não estão mais nos joelhos, estão nos lombos. Aumentou o comprometimento, e finalmente, quando ele faz a última das suas medições, ele está diante de um rio profundo, de águas profundas e caudalosas. Queridos, se nós queremos crescer em Deus, se nós queremos ver a nossa vida fluir, se nós queremos ser crentes verdadeiros, nós precisamos ter essas experiências com Deus. Nós não podemos definitivamente permanecer com água nos tornozelos. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós o conhecemos, quando nós ficamos deslumbrados por todo esse aparato de uma nova história, de uma nova região, de uma nova situação, de uma nova dimensão, isso nos traz muita alegria, mas se nós permanecermos ali, nós não conseguiremos vencer. É só olhar para a parábola do semeador. Essas sementes que foram lançadas na beira da estrada, elas se perdem, os pássaros vêm e comem. Então nós não podemos ficar nessas águas rasas, nós precisamos experimentar águas profundas. Mas quando nós estamos diante das águas profundas de Deus, o texto nos mostra a oportunidade que Deus nos dá para reciclarmos a nossa história, a nossa vida,
para revermos. Quando eu olho para a minha própria vida, pela minha caminhada cristã, eu começo a me lembrar de coisas que eu queria ter feito, de projetos que eu tive, que eu elaborei e que nunca aconteceram. Eu começo a me lembrar de quantas vezes eu olhei para trás e via o tempo passar e dizia assim: caramba, eu não podia ter perdido esse tempo. O tempo está passando, eu não estou realizando. Mas quando nós permitimos que Deus nos coloque no lugar que Ele quer nos colocar, quando nós nos permitimos ser trazidos de volta ao foco, ao começo de tudo, Ele nos permite para que nós possamos olhar a nossa caminhada, para que nós possamos olhar o que nós perdemos, o que deixamos de fazer, o que poderíamos ter feito. Ele começa a nos permitir ver o que nós estamos deixando passar, se nós não entrarmos naquelas águas profundas. Águas profundas, elas amedrontam, elas atemorizam, elas metem medo, porque nós deixamos de confiar em nós mesmos, porque nas águas profundas nós precisamos depender de alguma outra situação. Como ele diz aqui no texto, seriam águas que não se poderia passar por elas, seriam águas que seria necessário nadar por elas. Há muitos anos, ou alguns anos atrás, numa dessas buscas, essas minhas buscas, por um tempo novo, por um renovo, por alguma coisa nova na minha vida, eu precisei ouvir, com ouvidos espirituais, porque na verdade eu li num texto que dizia assim: se você não soltar as amarras do seu barco, você jamais vai conseguir confiar em Deus. E como aquilo foi importante para mim? Porque eu vivia numa situação em que eu confiava nas coisas que me cercavam e me rodeavam. Eu precisava tomar uma decisão, e tomar aquela decisão significava soltar essas amarras, significava ter que tomar conta dessa situação sozinho. E quando eu li aquele texto, eu entendi como é que Deus faz para as nossas vidas. E para mim, queridos, foi vitória. Para mim foi um recomeço, para mim foi uma mudança de história. Nós precisamos aprender a soltar as amarras, a deixar o nosso barquinho na mão do Senhor. E quando o anjo então traz o profeta de volta às margens, ele começa a mostrar o quanto havia de árvores frutíferas, o quanto havia nas duas margens, o quanto havia de coisas maravilhosas. E ele dizia assim: e essas águas continuarão, e por onde ela passar haverá cura, e ela será levada até o Mar Morto. Quem não conhece a história, quem não conhece o Mar Morto, eu só quero dizer assim, a única coisa que é importante você saber é o Mar Morto praticamente não há nenhum tipo de vida que subsiste naquele lugar, a não ser algumas bactérias, que eu acabei lendo alguma coisa assim hoje, mas não tem peixe, não tem nenhum tipo de ser que possa sobreviver. E esse texto diz que essas águas serão levadas ao Mar Morto, entrará a vida, e que ali os pescadores colocarão as suas redes e alcançarão grandes cardumes de peixes. Texto, queridos, ele nos leva à compreensão de que Deus tem projetos muito fortes para a nossa vida, muito profundos, muito sérios. O texto nos faz entender que nós não podemos continuar a nossa vida espiritual sem reciclar, sem voltarmos às nossas origens, sem olharmos o que nós estamos perdendo, sem olharmos, sem percebermos o que tem para nós. Porque quando nós não olhamos, quando nós nos acomodamos, quando nós nos acostumamos com aquilo que nós já temos,
a nossa vida para de fluir. Nós precisamos ser canais de bênçãos. Como eu disse há pouco, se nós não conseguirmos entrar nessas águas, termos as nossas próprias experiências, termos o nosso próprio relacionamento com Deus, se nós continuarmos na dependência de pastor, de líder de célula, se nós continuarmos na dependência de pai, de mãe, nós jamais teremos conhecimento verdadeiro de quem é o nosso Deus. É tempo de reciclar, é tempo de nós revermos a nossa vida, a nossa história, os nossos conceitos, os nossos projetos. É tempo de nós nos colocarmos diante de Deus e deixar que Ele nos use como servos, como instrumentos seus. Muitas vezes nós nos achamos incapazes, muitas vezes nós nos achamos improdutivos, muitas vezes nós não conseguimos ver o fluir de Deus, porque quando é para nós agirmos, nós recolhemos, nós buscamos socorro. Quando nós precisamos colocar a nossa fé em ação, nós começamos a depender da fé de uma pessoa, da fé de outra pessoa, dependemos do pastor, dependemos do nosso líder. Como eu disse, querido, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu as suas cartas, ele estava debaixo de muitas aflições. Não havia corais de anjos rodeando, não havia ministros de louvor, não havia uma igreja como essa ao seu lado. Ele estava sozinho. O seu relacionamento com Deus e as coisas espirituais, elas se processam no mundo natural. Entenda isso. Quando você tem um problema, quando você tem uma luta, quando você tem uma crise, quando você tem uma dor, olha, coloque diante do Senhor, confie no Senhor. Quando você não sabe o que fazer, abra sua Bíblia, pesquise, estude, ouça a voz do Senhor. Está nas nossas mãos. Está tudo nas nossas mãos. E não adianta você olhar para um lado e para o outro, porque essa palavra é para você, é na sua mão. Você pode, eu posso, nós podemos fazer com que a obra de Deus aconteça através de nós. Pequenas coisas, pequenas atitudes que nós precisamos ter nesse mundo natural para experimentarmos as coisas espirituais de Deus. Pequenas atitudes nossas podem mudar a nossa história. Amém? Você pode se colocar de pé.